Gente, essas letras erradas aí, essas palavras erradas aí é por conta deles, tá? Já foram? Amém? Graça e paz, amados, amém? É de grande responsabilidade estar aqui nesse lugar, nesse altar. Não é fácil transmitir aquilo que Deus quer falar conosco. Não é fácil. E eu relutei muito de estar aqui nessa noite para ministrar essa palavra. Eu fugi o máximo que eu pude para estar ministrando essa palavra. Essa palavra que eu estarei ministrando, que vem da parte do Senhor, é uma palavra que o Senhor tratou muito comigo no mês de janeiro, início desse ano, 2023. Nós passamos por um momento muito difícil no final de 2023, 2022, e eu me abati muito. Eu fiquei muito ferida. Foram várias situações que ocorreram conosco, não nosso relacionamento, né, como marido e mulher, pelo contrário, estávamos bem fortes, mas as situações que não vem caso falar, né, as situações, mas eu me abati muito e eu quis desistir. Eu não quis saber mais. Nunca pensei em desistir de Deus, nunca. Deus para mim é tudo. Conheci a Deus na minha infância e Deus para mim sempre foi tudo para mim. Mas eu queria desistir das pessoas, eu queria desistir de situações, de responsabilidades, eu queria desistir. E a minha proposta foi, eu falei para o meu esposo, eu não quero mais nada, a não ser cuidar de você e curtir os nossos filhos e netos. Sair, viajar, sem se preocupar com nada. Essa foi a minha proposta no final de 2022 para o meu esposo. E nesse dia que eu fiz essa proposta com ele, duas intercessoras daqui da igreja, sem saber de nada, sem saber do que estava no meu coração, elas mandaram mensagem para mim que queria falar comigo. E Deus revelou algo para elas assim, poderoso, de Deus, que ninguém sabia, só eu e meu esposo. E Deus falou tudo que eu estava passando. E Ele falou, você não vai desistir e você não vai deixar o seu esposo desistir. Vocês têm uma missão e vocês precisam cumprir essa missão. Você não pode se calar. E Deus, Ele foi falando. E eu chorei muito. E continuei relutando. Ficou aquela briga, né, no bom sentido, entre eu e Deus. E eu decidi obedecer. Eu escolhi obedecer Deus. E na semana passada, deve ter uns 10 dias ou 15, teve uma irmã daqui da igreja, uma pastora também. Ela enviou uma mensagem para mim, que também ela não sabia o que estava acontecendo, o que eu tinha passado. E ela falou exatamente o que Deus falou comigo no final de 2022. Em não desistir. Em não me preocupar com nada, mas apenas fazer o que Deus queria que eu fizesse. E ela falou várias outras coisas para mim, por isso que eu estou falando para vocês. Eu estou aqui em obediência à voz do Senhor, em obediência a Deus. E no mês de janeiro, eu tinha programado, eu tinha até conversado com a minha nora, com a Joyce, que ela passou dezembro lá em casa, né, que a gente recebeu a Sara e ela veio para nos ajudar. E a gente conversando, né, ela falou assim, pastora, qual, né, o seu projeto para 2022? Quais são os livros que você vai ler, né? Como que vai ser?
eu falei assim, eu tenho um livro que eu vou iniciar amanhã. Esqueci agora o título do livro, gente, mas alguma coisa de manhã com Deus, alguma coisa assim. Eu falei assim, estou muito animada para ler esse livro. E há uns 2 anos atrás, eu ganhei um livro que eu pedi do amigo oculto da família. E quando eu ganhei 2 livros, eu li um, e esse livro eu deixei para lá, eu esqueci desse outro livro. E em janeiro, dia 1º de janeiro, quando eu fui para pegar o livro que eu ia ler, eu vi esse livro que eu li em janeiro, bem forte assim. Aí eu olhei e falei, eu não li esse livro ainda, eu só folheei. Quando eu ganhei, eu folheei, eu ia ler, mas não li. E Deus foi muito forte, falou muito forte no meu coração, leia esse livro. Eu peguei o livro, comecei a folhear e quis fugir desse livro. Esse livro, ele se chama Kryptonita. Não sei se vocês já leram, de John Bevere. É um livro muito poderoso. E esse livro, ele me constrangeu muito. Ele bateu muito em mim. É um livro que nos chama a uma responsabilidade séria com Deus. E Deus me fez ver o quanto eu estava brincando com Ele e com o reino dEle. E eu chorei todas as vezes que eu sentava para ler esse livro, eu chorava. E eu ficava com muita vergonha de Deus, muita vergonha do nosso Deus. E esse livro, ele fala sobre pecados. Quantos aqui conhecem a história do super-homem? Essa história, fictícia, uma história criada. Todos aqui conhecem a história do super-homem. Eu acho que tem até em desenhos. Eu não sou muito fã de super-heróis, não, tá? Mas eu li esse livro. De repente você não conhece a história toda do super-homem, em assistir vídeos, assistir filmes. Mas você deve conhecer o básico desse super-herói. Esse livro, esse super-homem, ele tem poderes sobrenaturais, certo? Vocês que conhecem? Ele tem poderes sobrenaturais. E ele é um ser, tem poderes sobrenaturais mais do que qualquer um homem, humano aí que não tem esse poder. O super-homem, ele tem. O super-homem, ele não é deste mundo. Ele luta contra o mal, certo? Eu quero a participação de vocês, certo? Isso. Ele protege e liberta as pessoas dos inimigos, dos vilões, certo? Ok. Vocês conhecem. A força dele vem da luz do... Só aí. Só que existe uma coisa que pode destruir o super-homem, que você também já sabe. É o quê? A kryptonita. O que é a kryptonita? Alguém pode falar aí? O que essa pedra faz? Que poder essa pedra tem? Ele tira a força do super-homem, não é verdade? E se ele continuar ali com aquele super-homem, ele vai destruindo aquele homem e ele pode morrer. Ele vai perdendo a força com aquela pedra, com essa kryptonita, uma pedra verde. Ela é uma substância radioativa que neutraliza as habilidades que um super-homem possui, o que o torna mais fraco. Só que, amados, eu não vou falar sobre o super-homem. Eu não vou falar sobre ele. Eu iniciei essa introdução para a gente fazer uma comparação, tá?
Vamos lá. Eu e você somos filhos de Deus. Você é filho de Deus? Nós somos filhos de Deus. Nós temos a natureza divina. Se nós somos filhos de Deus, temos a natureza divina, nós temos na palavra de Deus várias promessas que a igreja do Senhor, que é eu e você, tem o quê? Poder. Poder para pisar na cabeça da serpente, poder para declarar, para profetizar e o milagre acontecer, poder no levantar as mãos. Vocês concordam comigo? Você que conhece a palavra de Deus, você que é um estudioso da palavra de Deus, você vê o poder que o nosso Deus, Ele dá à igreja, a mim e a você. O super-homem, ele não é desse mundo. Nós somos desse mundo? Não somos desse mundo. Ele luta contra o mal. Nós lutamos contra o mal, contra o inferno, contra o pecado? Sim. Ele protege e liberta as pessoas dos inimigos, né? Em Isaías 61, resumindo, ele fala que nós protegemos os fracos e damos liberdade aos cativos. Olha o poder que nós temos. A força do super-homem vem da luz do sol. A nossa força vem da estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? Jesus. Nós temos esse poder. A criptonita, ela consegue destruir o super-homem. Desliga esse ventilador para mim, por favor. A criptonita, ela tira a força do super-homem, desse super-herói. Ela enfraquece e pode destruir esse super-herói. E eu comparei aqui o super-homem, né, com o Filho de Deus, porque existe também na nossa vida uma criptonita espiritual. Eu tenho certeza que você sabe o que é. É o pecado. O pecado, ele veio matar, roubar e nos destruir. E a criptonita, como eu falei, ela enfraquece o super-homem. O pecado, né, a criptonita espiritual, é o pecado que enfraquece e tira o poder do Filho de Deus. Mas de repente você deve estar falando assim, mas como que uma criptonita espiritual pode enfraquecer um Filho de Deus que veio da natureza divina, um Deus tão poderoso? Como que essa criptonita tem esse poder? Como que esse pecado tem poder de destruir, de enfraquecer um Filho de Deus? Deus, o desejo dele é que nós vivamos uma vida extraordinária. Como eu falei antes, a palavra de Deus tem promessas para a nossa vida. Muitas promessas para a nossa vida. Só que as escrituras, ela sim apoia esse pensamento que nós temos. Porque nós somos filhos de Deus, temos a natureza divina, nós temos o poder de Deus. Por isso, há várias promessas. Poder sobrenatural, poder de cura, sabedoria divina, paz que excede todo entendimento, poder para perdoar, saúde, vida próspera e tantas outras promessas que Deus tem para mim e para você. Jesus disse em Lucas 17, 21, assim: o reino de Deus está entre nós. O que é o reino de Deus? É a presença de Deus. Presença de Deus é força. Presença de Deus, ele é poder. Pense comigo agora, será que nós estamos vivendo realmente como filhos de Deus? Aquele que tem poder? Como super-homem? Que ele conseguia fazer tantas coisas? Reflita sobre isso. Será que vivemos o reino de Deus entre nós? A presença, essa força, esse poder dentro de nós? Será que eu, Nívia, vivo esse poder?
Quando as circunstâncias vêm na nossa vida, será que eu tenho poder para suportar as circunstâncias? Como eu iniciei falando, que essa palavra, Deus falou muito comigo no início desse ano. Pelas circunstâncias que eu estava vivendo, o que eu fiz? Eu enfraqueci. Eu não suportei aquelas circunstâncias. Por quê? Porque havia pecado em mim. Havia pecado em mim. Eu estava olhando só para mim, sabe? Egoísta. Porque me fere, é porque eu faço e me fere, sabe? Olhando só para mim, não olhando para o reino de Deus, não olhando para a vontade de Deus, não olhando para o que Deus queria que eu fizesse, mas olhando só para mim. Então, será que nós estamos vivendo realmente o reino de Deus, a força de Deus, o poder de Deus em nós, para suportar o pecado que vem sobre nós, essa criptonita que fica perto de nós só nos minando, tirando a nossa força, tirando o nosso poder? Outra pergunta que eu faço: como a sua vida e a minha vida se destacam nesse mundo? Eu não quero que você olhe para o seu esposo ou para a sua esposa ou para quem está do seu lado, não, é para você. Como a sua vida se destaca nesse mundo? Será que as pessoas diriam que você vive como Jesus? Quando eu falo que as pessoas diriam como você vive como Jesus, como Jesus viveu nessa terra? Você conhece a história de Jesus. Ele teve nessa terra, milagres aconteciam, vidas eram transformadas, todas as pessoas que passavam por ele, algo acontecia. Será que as pessoas que estão passando perto de nós, alguma coisa está acontecendo? Será que nessa reunião aqui, que nós adoramos, levantamos as nossas mãos e falamos, Deus está aqui, Deus se faz presente aqui, será que alguma coisa tem acontecido neste lugar? Será que nós temos visto demônio sendo expulso? Será que nós temos visto vidas se quebrantando e chorando diante da presença de Deus aqui neste lugar? Será que quando as pessoas entram ali naquela porta ou até passam por esta igreja, por esse templo, sente algo forte, se arrepia e quer se arrepender? Queridos, aonde Jesus passava, milagre acontecia. Aonde Jesus passava, sabe, mulheres eram restauradas. Queridos, onde Jesus passava, morto ressuscitava. Quem aqui já viu morto ressuscitar? Eu nunca vi. Será que nós temos visto isso dentro da nossa casa? A ressurreição do nosso filho, da nossa filha, do nosso esposo, esposa. Quando eu falo ressurreição agora, eu falo espiritual. Será que nós temos visto os nossos filhos se arrependendo e querendo Deus? Com a presença de Deus em nós, que a presença de Deus em nós, o reino de Deus em nós, que habita em nós, ele é forte, ele é poderoso. Será que nós temos vivido isso todos os dias da nossa vida? A palavra de Deus, ela declara o seguinte para os filhos de Deus, para mim e para você. Porque neste mundo somos como Ele. Jesus falou. O apóstolo João, aliás, o apóstolo João falando, não na próxima vida, não quando você for para o céu, não na outra vida. Porque neste mundo nós somos como Ele. Por isso que eu volto à pergunta. As pessoas diriam que você e eu vivem como Jesus aqui nessa terra? Vou repetir, tá? João 4, 1 João 4,17. Porque neste mundo somos como Ele. Em 2 Pedro 1, 4 diz: Ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês, eu e você, tornássemos participantes da natureza divina, natureza poderosa, natureza que vence o pecado, natureza que vê milagres acontecer.
1 João 3:2 diz: amados, agora somos filhos de Deus. Olha as promessas que nós temos aqui. Estou citando bem pouco das promessas. Nós somos filhos de Deus. Nós podemos viver como Ele aqui nessa terra. Nós temos a natureza divina, as grandiosas e preciosas promessas para a nossa vida. Se nós somos filhos de Deus, devemos manifestar o poder sobrenatural. Perdão, unidade, força, vitalidade, sabedoria divina. Já falei, paz que excede todo entendimento. E eu vou repetir a pergunta. Será que nós estamos vivendo isso no nosso individual? Você mesmo? Você com você mesmo? Se libertando de tantas coisas? Será que você tem conseguido viver isso? Será que você tem conseguido viver quando você sai? Será dentro da sua casa? Você consegue viver essa verdade? A palavra de Deus, ela responde todas essas perguntas que eu acabei de fazer para você. E uma das respostas, tem várias respostas, mas uma das respostas, eu quero ler com você em 1 Coríntios 11, o 28 e o 32. Vamos lá. De repente você vai ficar assustado, porque geralmente esse texto nós lemos no dia da ceia, né? Mas vamos lá. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Continua. 29. Pois quem come e bebe sem ter consciência, preste atenção, amados, do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. 30. Por essa razão, há entre vós, muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. 31. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. 32. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Amém? Amém. Eu li um pouquinho do texto que a gente sempre lê todo segundo domingo aqui na igreja, que é a ceia do Senhor. Aqui Paulo, ele está falando sobre você ter que examinar você mesmo, e você precisa ter o cuidado de não ser digno de tocar no corpo do Senhor. Para melhor entendimento, o contexto do povo de Coríntios, eu vou pedir para que vocês leiam 1 Coríntios 10. Vamos conhecer um pouquinho sobre esse povo, o povo de Coríntios. Por que Paulo ele dá algumas exortações ao povo de Coríntios? 1 Coríntios 10, do 1 ao 17. Gente, vai ser um pouquinho longo, mas eu quero que vocês prestem atenção. Portanto, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. E todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que o acompanhava, e essa rocha era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos
ficaram espalhados pelo deserto, morreram. Esses fatos aconteceram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim como eles fizeram. Não vos torneis idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à orgia, à idolatria, à imoralidade sexual. Não nos entregamos à imoralidade, como alguns deles assim agiram. E num só dia morreram cerca de 23.000. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pela serpente. E não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o final dos tempos já chegou. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que a possais suportar. Por isso, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Falo isso a pessoas sensatas. Julgai-vos vós mesmos o que estou afirmando. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é a nossa participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um corpo, pois todos participamos de um único pão. Amém? Paulo aqui estava falando com o povo de Coríntios sobre o povo no deserto, Israel. Quando Deus tirou Israel do Egito para o deserto, Deus, ele fez uma aliança com aquele povo. Deus, ele tinha se comprometido com o povo de Israel. E tinha uma promessa linda para aquele povo. Herdar a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Ou seja, uma vida abundante, uma vida plena. Só que aquele povo, Paulo está falando para Coríntios que aquele povo, eles se desviaram da aliança que tinha com Deus. Aquele povo começou a fazer o que eles queriam fazer. Eles murmuraram, milagres aconteciam e eles sempre queriam testar Deus. Eles eram idólatras, queriam adorar outros deuses. Aquele povo começou a se afastar da aliança com Deus, da aliança que Deus tinha com ele. E Paulo, quando viu que a igreja de Corinto estava para o mesmo caminho, ele alertou aquele povo: não faça como eles, porque eles morreram, como nós lemos ali, eles morreram no deserto, eles foram destruídos no deserto. O pecado na vida deles foi tão grande, não tem criptonita espiritual, que começou a tirar força daquele povo, e eles enfraqueceram e eles morreram no deserto. Ou seja, eles ficaram fracos, doentes e morreram. E Paulo não queria que acontecesse com aquele povo, com a igreja de Corinto. Paulo não queria. E ele alertou: olha, esse exemplo, eu não quero que vocês façam isso. E aquele povo, ele estava no mesmo caminho. E quando eu leio aqui essa passagem de Coríntios 11, que Paulo fala: examine-se a si mesmo. Examine-se a si mesmo. Participe do corpo de Cristo com dignidade, com temor, com obediência. Porque você está participando do corpo de Cristo. Algo santo, algo puro. Não participe de qualquer forma.
Porque aquele povo de Israel, eles queriam participar de qualquer forma. Eles queriam entrar na terra prometida, desfrutar tudo de Deus, mas não queria ter aliança com Deus. E Paulo pede desesperadamente, não faça isso. Vamos lá para o capítulo 11, primeiro versículo. Paulo diz assim, para aquele povo: sigam o meu exemplo, assim como eu sigo o exemplo de Cristo. Em outras palavras, que em outras traduções fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E no versículo 17, desse mesmo capítulo, olha o que Paulo fala: naquilo que vou lhes dizer agora, eu não os elogio, falando para a igreja de Coríntio, porquanto a reunião de vocês fazem mais mal do que bem. É forte, não é, gente? Receber isso, essa palavra. Em primeiro lugar, ouvi dizer que há muitas divisões entre vocês. Quando vocês se reúnem, quando vocês estão na presença de Deus. No 21 diz assim: pois quando comem, cada pessoa come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. E há aqueles que ficam sem comida, enquanto outros ficam bêbados. O ensino que eu lhes dei é o mesmo que eu recebi do Senhor. Aí ele fala que na noite que o Senhor foi traído, tomou o pão e deu graças e partiu o pão, porque isso é o meu corpo que é dado a vós. E ele vem falando, você já conhece toda essa palavra do Senhor. Cada um examine a si mesmo. E eu vou agora lá para o versículo 20. Não, o versículo 28. Cada pessoa deve examinar a si mesmo antes de comer o pão e beber do cálice. Porque se alguém come o pão e bebe do cálice do Senhor, sem reconhecer o significado do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por esta razão, muitos de vocês estão doentes, fracos e muitos já morreram. Aquele povo de Coríntio, eles estavam fazendo um rebuliço. Eles não estavam vivendo o que Cristo queria que eles vivessem. E quando se fala da ceia, e Paulo fala que tinha que esperar um pelo outro, é porque naquela época a ceia deles era uma festa, era um jantar, que eles vinham e participavam daquele jantar. Só que eles eram tão divididos, tão desunidos, que eles chegavam na ceia e já ia pegando o jantar, já ia comendo, outros já iam e começavam a beber e não esperavam outras pessoas. Um exemplo, se tinha 5 salgadinhos aqui, tá? Um exemplo. Vinha, pegava, comia, daqui a pouco ele pegava, comia de novo, e os outros que iam chegar para a ceia do Senhor não conseguia se alimentar, porque já tinha acabado tudo. Ou seja, aquela igreja, aquele povo estava vivendo uma desordem total. Eles estavam sendo egoístas. E havia ali naquela festa bebidas e eles eram beberrão, eles ficavam bêbados. Imagine uma pessoa bêbada numa festa. Você que já foi em uma festa, que já viu uma pessoa bêbada. Faz coisas terríveis. Fala coisas terríveis. E aquele povo estava vivendo isso. E quando Paulo soube disso, ele escreveu essa carta para essa igreja. E deu um alerta. Muda de conduta. Não faça como o povo de Israel fez. Muda de conduta. Viva uma vida de aliança verdadeiramente com Deus. Não viva no pecado, porque vocês vão morrer. Muitos já estão fracos, muitos já estão doentes e muitos já morreram. Paulo gritou isso para eles. Queridos, e a igreja do Senhor hoje, na Batista Viva, Deus está gritando para mim e para você.
Você tem vivido uma vida digna para participar do corpo do Senhor? Você tem vivido uma vida digna de falar do nome do Senhor? Você realmente tem uma aliança de fidelidade com o seu Deus? Eu queria chamar aqui as pessoas que vão me ajudar. Eu queria que vocês prestassem atenção. Essa ilustração, esse teatrinho que vai ter aqui agora, bem rápido, eu iria... Podem ir para o lugar de vocês? Quem precisa ir? Eu iria falar, mas eu resolvi fazer um teatro, um teatrinho com eles. Podem começar. Acontece, gente, ao vivo. Me aguarde que a gente saiu hoje meia-noite da igreja. Brincadeira. Fale mais alto. Preciso do meu... Vocês prestaram atenção nesse pequeno teatro, nessa pequena ilustração aqui que nós fizemos? Deixa eu ver aqui o meu papel. O que aconteceu aqui é o quê? Um casal, né? Casadinhos de novos, se casaram. Eles foram jantar no restaurante, primeira vez, foram jantar no restaurante.
Só que lá, um começou a elogiar o outro, né? Só que enquanto eles estavam ali, quando foram fazer o pedido, o esposo, ele pediu, né, algo para ele e esperou a esposa pedir algo para ela. Ela pediu coisas a mais. Vocês viram? Que ela pediu sempre, né, para 2, para 3, enfim. Não para não para ela. Ela pediu porque ela sabia que chegaria convidados para sentar à mesa com eles. O que aconteceu aqui? Ela falou para ele, quando ele se indignou, que aqueles ex que estavam ali, os ex-namorados dela estavam ali, ele se indignou. Por quê? Porque ele era casado com ela, só que ela era casada com ele também, só que ela ainda tinha relacionamento com os ex-namorados dela. E aquele esposo, ele não aceitou isso. Quem aceitaria? Você aceitaria, pastor Ronaldo? Chega a pastora Núbia, fala para você que casou contigo, mas tem os outros que ainda convive com ela. Você aceitaria continuar nesse casamento? Você aceitaria, Caio, noivar com uma menina e ela te propor a casar com você, mas ter os relacionamentos delas antigos? Você aceitaria? Ninguém aceitaria, pastor Paulo? Você aceitaria, pastora Rose, casar com o pastor Paulo ou casado com o pastor Paulo, saber que ele tem outras mulheres, as ex dele? Você aceitaria? De jeito nenhum. Se você descobrisse isso, você ia ficar chateado, não ia? Você ia ficar revoltado e você ia desfazer aquela aliança. Por que eu e você somos noiva do Senhor? Porque eu e você aceitamos a Cristo, queremos Cristo na nossa vida, falamos para Ele: Senhor, eu estou contigo, eu sou tua filha, eu faço aliança com o Senhor, eu quero o Senhor na minha vida todos os dias, mas flerte com o pecado. Você acha que Deus vai aceitar essa aliança? Se eu e você, que somos humanos, que somos impuros, nós não aceitamos com quem nós fazemos aliança, ser quebrada essa aliança. Nós não aceitamos ter outras pessoas no nosso relacionamento. E porque, como igreja do Senhor, Deus tem que aceitar os nossos pecados, a nossa desobediência. Por que nós achamos que isso é normal? Não, eu estou com Deus, mas eu murmuro. E Deus não aceita os murmuradores. Não, eu estou com Deus, mas eu mudo de sexo. Eu não sou mais mulher, eu sou homem. E a palavra de Deus me fala que os homossexuais não herdarão o reino de Deus. Deus fala isso, ponto. Ele não está nem preocupado se eu aceito, se eu não aceito. Ele fala isso e pronto. Por que eu vivo na imoralidade sexual? Sou adúltero, participo de pornografias, tenho revista ou vejo filmes pornográficos. Por que você acha que Deus vai aceitar os seus passados, os seus ex, os seus pecados? Se eu e você não aceitamos isso com o nosso cônjuge, ou com o nosso namorado, ou com o nosso noivo. E a igreja de Coríntio, ela estava assim. O povo de Israel estava assim. E por isso eles morreram. Eles foram destruídos. O povo de Israel foi destruído. E Coríntios, Paulo fala: não faça como eles. E o Senhor está falando hoje: não faça coisas que você fazia no passado, quando você estava no mundo. Hoje você tem uma aliança
comigo. E eu não te troco por nada. A nossa aliança é imaculada. A nossa aliança tem que ser pura, sem mancha nenhuma. Uma noiva, quando ela vem para o altar, ou quando ela assina, vai no cartório, ela está falando para o esposo e falando para todo mundo: eu agora vou ter uma aliança com ele. Eu não quero mais saber de homem nenhum, não vou me relacionar mais com homem nenhum. Eu escolhi casar com um homem pro resto da vida, esse homem que eu amo. Ela já está falando isso. Eu não quero ter relacionamentos com outros homens, porque eu quero ter um relacionamento só com um homem. E Cristo espera isso de mim e de você. Que tenhamos um relacionamento, uma aliança de fidelidade com Ele. Por isso que Paulo falou. Por isso que você está fraco, você está doente, você já está morto espiritualmente, você já não quer vir mais para a casa do Senhor. O nosso Deus, quando a gente fala, igual eu falei agora, para a casa do Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele esteve aqui na terra, Ele orou por mim e por você. Sabe para quê? A oração que Ele fez? Para que nós fôssemos um. Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em quê? Em união. Por quê? É aqui na unidade, é você estar unido com o irmão, é você suportar em amor o irmão, que a bênção é derramada. É na unidade. E quando eu estou fraco, doente, e já não estou mais com vida espiritual, eu não quero vir mais para a casa do Senhor. Prefiro o meu ex. Prefiro sair com o meu ex do que estar aqui adorando e servindo e ouvindo a palavra do Senhor. Paulo, ele alertou aquela igreja: não seja dividida. Há entre vocês divisão. Há entre vocês murmuração. Eu não quero isso. Por isso que vocês estão fracos. Por isso que vocês não veem milagres acontecer. E eu não quero isso. Agora eu quero falar para vocês de uma igreja que vivia poderosamente. E essa igreja é a igreja primitiva. A diferença, pastor Paulo, da igreja de Corinto, do povo de Israel, com a igreja primitiva. Deixa eu ler aqui. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Queridos, vão refletindo aí, vão examinando você mesmo. Em Atos, Atos 2, Atos 2, 38 diz assim: olha o que Pedro fala para a igreja primitiva. Mudem o comportamento de vocês. E cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados de vocês. Então receberão um presente de Deus, que é o Espírito Santo. Pois esta promessa é para quem o Senhor nosso Deus chamar para si. Vocês, seus filhos e todos aqueles que estão longe. E Pedro continuava a testemunhar e a encorajar com muitas palavras, dizendo: salve-se desta geração.
aqueles que aceitaram a sua mensagem foram batizados. E mais ou menos 3.000 pessoas foram adicionadas naquele dia, foram salvas naquele dia. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, a comer juntos, a ter unidade e as orações. Os apóstolos fizeram muitos sinais e maravilhas, e um sentimento de muito respeito tomou conta de todos. Todos que tinham crido ficavam juntos e partiam tudo o que tinham. Eles vendiam suas propriedades e seus bens e distribuíam entre todos, conforme a necessidade de cada um. Eles se reuniam no templo todos os dias e comiam juntos de casa em casa, repartindo a comida com alegria e com sinceridade no coração. Eles louvavam a Deus e eram estimados por todas as pessoas. E todos os dias o Senhor aumentava aquele grupo com pessoas que iam sendo salvas. No começo aqui que eu li, quando Pedro ele ensinou a igreja primitiva, e tem uma parte que fala, pedindo para eles se arrependerem, aquele povo, ele aceitou, a igreja primitiva, aceitou o ensinamento de Pedro e foi fiel aos ensinamentos. Eles foram persistentes ao ensinamento de Pedro. E aquela igreja, aquele povo, eles viveram coisas assim sobrenaturais. Eles viveram realmente o poder de Deus na vida deles e na vida da comunidade. Aqui tem deixa eu ver onde que fala. Em Atos 19, 10, fala que as boas novas de Jesus chegou a todos os judeus e gregos. Chegou a todos os judeus e gregos. Eles viram a salvação no meio daquela comunidade. Pedro, quando ele passava nas ruas, sabe o que acontecia? A sombra dele curava. Quem estava enfermo, a sombra dele curava. Milagres assustadoramente aconteciam no meio daquele povo. Por quê? Porque quando eles ouviram a palavra de Deus, eles aceitaram a Deus, eles fizeram uma aliança de fidelidade com Deus. E quais foram as consequências? Poder de Deus. Vidas transformadas, vidas libertas. E essa igreja primitiva, ela me ensina muito. Em Atos fala que nesta igreja não havia nenhuma pessoa que passava necessidade. Por eles serem um povo unido, nenhuma pessoa passava necessidade. Não havia pobreza ali. Por quê? Qual o segredo disso? Aliança com Deus. Fidelidade. Quando eles conheceram a palavra de Deus através de Pedro, eles decidiram, e a palavra fala, eles persistiram em obedecer os ensinamentos do apóstolo Pedro. Você vê a diferença da igreja de Corinto com a igreja primitiva? E a pergunta que eu quero fazer para mim e para você hoje é: você tem vivido como o povo de Corinto? Muitos fracos, muitos doentes, muitos que dormem, muitos que já não vê milagre nenhum, muitos que estão aceitando pecados? Ou você tem vivido como a igreja primitiva, persistente na aliança com Deus? Eu peço para você examinar você mesmo agora. Como Paulo falou, examine o homem a si mesmo. Feche os seus olhos nesse momento.
Esquece totalmente quem está do seu lado. O tema dessa mensagem é: destrua o que pode te destruir. O que pode te destruir? Se você não está conseguindo lembrar, peça ao Espírito de Deus que te traga à memória aquilo que pode te destruir. Comece a destruir o pecado, porque se você não destruir, ele vai te destruir. Assim como a criptonita podia destruir aquele super-homem, o pecado pode destruir eu e você, como filho de Deus. Examine a si mesmo. Fique com os seus olhos fechados e comece a falar com Deus. Eu vou dizer como Pedro falou para a igreja primitiva: arrependam-se. Amados, arrependa-se da vida que você está vivendo. Arrependa-se hoje da vida que você está vivendo. Você não está vendo nenhum milagre acontecer na sua vida, na sua casa, com você mesmo, na igreja do Senhor. Deus está dizendo: examine a você mesmo. Se examine. E comece a pedir perdão ao Senhor nesse momento. Faça uma aliança de fidelidade com o Senhor. Assim como você não quer infidelidade no seu casamento com o seu cônjuge, Deus também não quer infidelidade com Ele. Ele não vai aceitar. Você tem todo o tempo agora. Se afaste da idolatria. Se afaste da murmuração. A palavra de Deus nos diz em Tiago que o nosso relacionamento com o mundo, com o pecado, ele nos torna adúlteros. E se nos torna adúlteros, nós somos inimigos de Deus. Nos tornamos inimigos de Deus. Será que você vai conseguir ouvir de Deus? Você é um adúltero, porque você não está sendo fiel comigo. Não é Deus que vai ser seu inimigo, não. É você que vai se tornar inimigo de Deus. Porque Deus, Ele tem todas as promessas dEle para a nossa vida. Deus, para ter uma aliança comigo e com você, Ele enviou Jesus Cristo. E Jesus Cristo, Ele derramou um sangue puro, um sangue poderoso. Você consegue sentir tristeza por causa disso? Se você não consegue sentir tristeza por causa disso, você precisa se arrepender. Eu falo isso porque eu fui confrontada. Eu falei: Senhor, eu preciso me arrepender desses pecados. Eu quero ser fiel ao Senhor nos mínimos detalhes. Para mim, o pecado precisa ser um acidente, não algo que eu venha alimentar no meu coração, mas precisa ser um acidente. Queridos, não queiram ouvir de Deus: aparta-te de mim que eu não te conheço. Se Ele vier hoje, o que você vai ouvir? Aparta-te de mim ou entra para o meu gozo? Vem cear comigo. Vem noiva, vem, entra comigo aqui, desfruta
o que nós vamos ouvir? O que você vai ouvir? Se arrependa, comece a examinar você mesmo e volte novamente para Deus, volte novamente para o primeiro amor. Não olhe para o A, não olhe para o B, não olhe para ninguém. Eu sou falha, quem está do seu lado é falho, mas olhe para o Deus que tem promessas para a tua vida, para o Deus que quer você com Ele nos céus. Ele deseja tanto, 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 que Ele enviou o Filho dele. E detalhe, Ele sabia que pessoas iriam rejeitar, mas o amor dele foi tão grande, que Ele falou assim: eu vou enviar assim mesmo, porque Deus é amor. Mas se eu e você não for fiel com Ele, Ele é fogo consumidor. Não brincamos com Deus, não brincamos com a nossa aliança com o noivo. Não brincamos. Que nós possamos ter no nosso coração, quando nós pecarmos, fizemos algo que entristeça a Deus. Gente, o nosso coração precisa chorar. O nosso coração precisa estar triste. Se não tiver, tem alguma coisa errada. A criptonita está perto de você, minando as suas forças. Sabe, tirando, te enfraquecendo, te trazendo doenças espirituais. E você morre espiritualmente. Aí você não quer mais saber de Deus. Você troca Deus por qualquer coisa nesse mundo que não vai fazer nada por você, não vai fazer nada por mim. Você troca. Você faz uma troca. Queridos, você quer avivamento? Nós estamos no ano do avivamento. Você quer avivamento? Ah, eu quero avivamento. Aí chega na igreja, levanta as mãos, pula, grita. Isso não é avivamento. Isso é uma consequência do avivamento, mas não é o avivamento. O avivamento tem que estar dentro do nosso coração, sabe como? Arrependidos e falando: Senhor, eu não quero pecar contra Ti. Eu não quero fazer o que desagrada ao Senhor. Eu não quero acabar com a minha aliança contigo. Chore cantará belas, ele canta las. Chore cantararararás, chore andararararás. Todos aqui viram o que aconteceu naquele país, que esqueci até o nome, que eu acho que, não sei se até hoje eles estão lá adorando, louvando, não sei, mas ficaram muitos dias. E todos nós ficamos, né? Nossa, que lindo, que maravilhoso, nós queremos isso. Eu acho que foi a Eliane que postou, não sei se foi a Eliane, que ela falou, que ela colocou lá, né? Que realmente é lindo. Você me confirma, Eliane, se foi você. Mas que às vezes queremos vir para a igreja e ficamos toda hora olhando no relógio. Toda hora olhando no relógio. Aquele povo, querido, estava lá, senhora, eles estavam vivendo um verdadeiro avivamento. Não sei se foi você, Eliane, foi você? Oi? Você e a pastora Aline, isso. Mas ficamos aqui no culto, quando Deus está falando, gente, eu estou falando isso com temor e tremor. Eu relutei para não falar isso. Deus sabe disso. Mas quando estamos aqui, que Deus tem alguém aqui usando alguém para falar da palavra dele, para que eu e você sejamos libertos, sabe o que a gente faz? Eu levanto e saio e vou beber água. Pastor Paulo, está eu e você conversando. Aí você está falando comigo, me contando uma história. Eu do nada levanto e saio. O senhor vai ficar triste? Ele vai se sentir rejeitado, como você também. E nós fazemos isso nos nossos cultos. E queremos avivamento.
queremos dons espirituais, queremos salvação, queremos libertação, queremos que vidas entram aqui nesse lugar e saia liberta. Mas como que eu e você estamos vivendo diante de um Deus Todo-Poderoso, numa reunião que não dura às vezes 2 horas? Nós saímos, vou no banheiro, eu estou falando comigo também, Deus está falando comigo também. Nossa, está demorando demais. E esse louvor que não para? Estou cansado. Eu estou falando para você o que eu vivi. O que eu vivi. Que eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero. Eu não quero entristecer o meu noivo. Eu não quero entristecer o meu Deus. Aquele que faz tudo. Fez e faz e fará tudo por mim. Aquele que cumpre promessas da minha vida. E cumpre na tua vida também. Igreja, desperta. Desperta, igreja. Na nossa casa não acontece milagre. Eu oro. Meu marido não vem comigo. Minha esposa não vem comigo. O meu filho não vem comigo. Vamos viver como aquele povo da igreja primitiva. Eles tinham uma aliança sincera com Deus. Quer ver poder de Deus? Você quer, igreja, ver poder de Deus? Comece a mudar o comportamento. Comece a viver como filho de Deus. Comece a se arrepender dos pecados. Comece a desejar todos os dias trancar a porta do seu quarto e ter o seu momento com Deus. Você não sabe como que isso é bom, gente. Eu falo que a melhor hora do meu dia é quando só está eu e Deus. Só eu e Deus. Meu esposo não está, meus filhos não estão, mas aquele momento só você e Deus, que ali você chora, né? Baba, você se prostra, ninguém está vendo, é só você e Deus. E Deus fala tantas coisas lindas, e é no secreto que Ele revela coisas poderosas para os filhos íntimos dEle. Destrua o que pode te destruir. Vou repetir. Destrua o que pode te destruir. Todos nós falamos, pregadores falam, quem vem no altar fala, Jesus está voltando. E como será o seu encontro com Ele? Mas, nossa, eu não era nem nascida, já falava que Jesus voltava. Ele pode voltar para você hoje? Você partindo. Quem disse que daqui a 1 segundo, Daniel, você vai estar aí vivo? Você tem esse poder para saber? Não tem. Aí você vai ter que se encontrar com Ele. Jesus veio para você daqui a 1 segundo. Vocês estão conseguindo entender? Não brinque. Não brinque com a criptonita espiritual. Destrua. Você sabe o que precisa destruir. O Espírito Santo de Deus está aqui, Ele está falando. E Ele está falando com você. Não relute. Destrua o que pode te destruir. Igreja do Senhor. A igreja aqui nessa terra, ela veio para fazer milagres, para fazer com que o nome do Senhor seja conhecido, para pregar as boas novas do Senhor. O povo da igreja primitiva, o bairro ali, o local ali, todos aceitaram Jesus. Como que está o nosso Parque Mambucaba? Existem divisões aqui no Parque Mambucaba, existem confusões no Parque Mambucaba, murmuração, pessoas que precisam ser libertas. Existe igreja? Existe. Por quê? A igreja do Senhor é tão poderosa, ela veio pisar na cabeça da serpente. Ela veio mostrar o poder de Deus para libertar os cativos. Por que não está acontecendo? Isso é sério. E tudo que eu estou falando aqui, queridos, eu não estou falando o que eu acho, não.
Eu estou falando que a palavra de Deus fala. Não adianta dar jeitinho nenhum. Pecado é pecado, ele destrói. Pecado é pecado, ele destrói. Seja um pecado do adultério, como o pecado de eu chegar para Fabiana e falar: nossa, a Carol, e começar a falar da Carol. Isso é pecado. Isso traz divisão. E um povo dividido, o que acontece? Não subsiste. Deus não se faz presente. Não adianta, Deus não se faz presente. Queridos, e a minha oração para a Igreja Batista Viva: Senhor, que o teu povo venha se arrepender. Que o teu povo venha se voltar para o Senhor. Que o seu povo rejeita o pecado. Que o seu povo tenha nojo do pecado. Que o seu povo tenha desejo de ter uma aliança sincera com o Senhor, sem mancha nenhuma, para que vivamos o que precisamos de ver aqui nessa terra: pregar as boas novas do Senhor com poder, com força, não fracos, doentes, mas com poder e com força. Se você é homem ou mulher também, faz uso de pornografias, Deus está mandando falar isso hoje aqui, tá? Se você faz uso de pornografia, se você acessa, que agora tem uma liberdade de acessar na internet, pare hoje com isso, destrua o que pode te destruir. Se você vive em fornicação, pare com isso, destrua o que pode te destruir. Ah, mas se eu não ficar com o meu namorado, porque em fornicação é sexo fora do casamento, mas se eu não ficar com ele, ele vai se separar de mim. Ah, então você prefere se separar de Deus, do Todo-Poderoso, e ficar com o pecado? Ok, é uma escolha sua, mas há consequências. Eu não estou querendo colocar medo em ninguém, só estou querendo falar que há consequências, porque nós temos a lei da semeadura: tudo que o homem plantar vai colher. Jovens, a palavra de Deus diz que vocês são fortes. Receba essa força do Senhor. Quando vocês virem para o culto jovens e adolescentes, estou falando isso para toda a igreja, mas estou citando agora os nossos jovens e adolescentes. Comece na casa de vocês a adoração a Deus. Quando chega aqui, não se acovarda em levantar as suas mãos para aquele que faz tudo por vocês. Gente, imagine como será lindo. Imagine agora comigo, já vou terminar. Como será lindo a Ana Luísa nesse altar pregando a palavra de Deus. Uma adolescente. Como será lindo ver as nossas crianças, um pregando lá e o outro pregando aqui. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Examine-se o homem a si mesmo e se arrependa. Cuidado, porque você está ceando o corpo de Cristo. Você está participando do corpo de Cristo, um corpo santo, puro. Não brinquem com Deus. Não brinquem com Deus. O diabo, ele faz o papel dele tão perfeito, sabe? Ele tem uma coisa que nós não temos: persistência, constância. Ele tem. Ele não desiste, Joane, de você. O diabo não desiste, não. Todos os dias ele está ao seu derredor, querendo o quê? Te tragar. E Deus, ele é tão maravilhoso que ele fala isso na palavra dele. E ele ainda fala como que nós vencemos: jejum, oração, palavra, busca, comportamentos diferentes. Ele cita aqui na palavra dele. Nós temos um manual de vida.
Ah, eu nasci sem saber nada. Você nasceu, teve e tem a oportunidade de saber sim como vencer na vida, como viver bem na vida, como ter uma vida plena aqui na terra. Você tem esse manual, eu tenho esse manual. É a palavra de Deus. E essa palavra, ela tem poder quando nós praticamos. Não seja somente o quê? Ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Feche os seus olhos.